É errado apontar os defeitos alheios, mesmo que seja com o intuito de ajudar? É possível fazer isso sem que o outro se sinta menosprezado? Ver o erro e calar não seria uma maneira de lavar as mãos? E quando a crítica é injusta, hein? Quanto à crítica injusta, o ideal é se calar ou rebater? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Começando com o pastor Carlos Pedro. Meus amados ouvintes, JR, eu quero primeiro ler um texto que eu gosto muito, de Provérbios 9, 7 e 8, que diz assim: se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que você vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Bom, eu quero, de maneira bem didática, né, colocar algumas coisas que eu penso acerca disso. A primeira delas é que ninguém gosta de ser criticado. Ninguém, eu não conheço ninguém que diga eu amo receber uma crítica. Eu também não gosto do termo crítica construtiva, porque a crítica é uma crítica. Construtivamente é um elogio. Bom, mas ninguém gosta de ser criticado. Segundo, todo mundo gosta de criticar. Essa é a verdade. Ninguém gosta de receber uma crítica, mas todo mundo gosta de criticar. Nem toda crítica é a pura realidade. A gente sabe disso. Nem toda palavra, nem toda crítica é a pura realidade. E por último, o resultado da crítica depende mais de quem recebe do que quem critica. Dizendo isso, é só para a gente abrir a nossa conversa de hoje, que é um tema muito difícil. E você, meu irmão, e o rapaz aqui, a pessoa aqui, ele nem é um criticador, né? Graças a Deus por isso. Mas ele tem muitos exemplos. Então, isso é uma realidade nossa. Nós gostamos de criticar, mas odiamos ser criticado. E dependendo do que a gente ouve, é muito difícil ouvir e assimilar bem. Muito bem. Jennifer, sua palavra inicial sobre esse assunto. Bem, a primeira pergunta que ele faz é se tem como existem coisas que não tem como não serem ditas e expostas. Isso é uma verdade. A gente precisa entender que existem coisas que de fato precisam ser faladas, mas assim como também Provérbios diz que maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. E a maneira de dizer e a maneira de expor o erro, a fraqueza, algo que precisa ser corrigido, precisa ser ponderado da humildade do Espírito Santo, da mansidão, da sabedoria e o tempo certo de falar. Então a gente precisa ter todo esse cuidado. A Bíblia ela nos alerta com relação a isso. Em a gente se preocupar em restaurar aquele que está no erro e não apontar o nosso dedo. Porque quando nós assumimos este lugar de apenas apontar o dedo para o outro, a gente faz o papel dos hipócritas, dos fariseus, que aponta o dedo do outro, mas isso é um reflexo da sua própria vida pecaminosa, do seu próprio ego, da sua própria vaidade. Quando, na verdade, o verdadeiro evangelho faz a gente, ao invés de apontar o nosso dedo, a gente estender a nossa mão para aquele que está caído, ele possa se levantar novamente. Eu acredito genuinamente nesse evangelho e nessa verdade na comunhão entre os irmãos. Ô pastor Edson, o senhor concorda até aqui, querido? Em gênero, número e grau, porque eu acredito que o que o irmão está querendo dizer aqui seria um conselho, como o pastor bem disse agora há pouco, que crítica geralmente só apontando os defeitos. E eu agradeço a Deus, por exemplo, o meu pastor há 20 anos atrás, quando eu comecei a pregar, ele no final do culto, ele chegou e me chamou a atenção para algo que eu estava fazendo de maneira equivocada. E eu agradeço a Deus até o dia de hoje pelo conselho que ele me deu. Olha, não vai por aqui, não faça isso, melhor você fazer dessa maneira, tá muito bom aqui. E eu queria, já que o irmão levou Provérbios, eu queria chamar a atenção dos irmãos que estão nos escutando, que Jesus ele foi uma pessoa que também chamou a atenção de algumas igrejas em Apocalipse. Se a gente prestar atenção de como se chama a atenção, Jesus, ele primeiro, por exemplo, ele começa no capítulo 2 logo, chamando a atenção de uma igreja, vocês estão errando nisso. Não, ele não fala, vocês estão errando nisso. Olha, vocês trabalham bem nisso, vocês fazem bem isso. Porque todas as pessoas, por mais que tenham erros, deve ter pelo menos, JR, uma qualidade. E muitas das vezes as pessoas só veem os defeitos.
A gente tem que, como amizade, tem muita coisa abrangendo aqui, como o pastor disse, me perdoa que eu estou hoje meio com um sotaque meio esquisito. Muitas situações aqui que a gente pode desvendar como ele está falando, como ele está criticando, para quem que ele está falando. Se a pessoa não tiver sabedoria, por exemplo, eu gosto de ser chamado a atenção quando eu estou errado, porque eu quero me aperfeiçoar, porque eu não sou o dono da verdade, eu tenho muitos defeitos, eu até brinco muito quando estou pregando, que as pessoas, pastor, o senhor é maravilhoso. Eu falei, vai perguntar à minha esposa, que ela já está no 24ª edição do livro, Defeitos do Edson, porque eu tenho defeitos, eu tenho algumas imperfeições, e a pessoa que anda com você todo o tempo, ela te corrige. Nunca vou esquecer JR saindo no carro, minha esposa, olha, você falou isso na pregação. E eu falei, a gente vai ouvindo e vai digerindo as situações. E você que está nos ouvindo, se você receber um conselho, absorva o conselho, se for bom. Se não for verdade, abandone-o e caminhe com a verdade. Muito bem. Pastor Jonatas, e o senhor, como analisa esse assunto? A gente tem aqui duas figuras, né, nesse cenário. Aquele que está sendo criticado e aquele que está tecendo a crítica. E a palavra de Deus nos ensina que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer de acordo com o fruto do Espírito, está falando lá em Gálatas 5. Tanto aquele que está apontando defeito, porque, como o pastor bem falou aqui, né, tem pessoas que somente criticam, destroem. E tem outras que estão na expectativa, a partir do momento em que ela aponta algum cenário que precisa de uma melhoria, de uma mudança, de ver aquela pessoa crescendo. Então, essa falta de sabedoria, e eu associo isso à falta do fruto do Espírito naquele que aponta, ele pode gerar algum cenário de destruição, de paralisação naquele que está tendo um defeito apontado. E algo muito importante, lá em Gálatas 6 vai falar a respeito da mansidão com que deve ser feito qualquer tipo de correção, qualquer tipo de apontamento. Então, eu não consigo enxergar que é para uma melhoria quando tão somente se aponta um defeito. Se eu aponto um defeito e não caminho, aponto uma solução, eu estou sendo omisso. Aí a gente fala de omissão, mas quando eu aponto algo que precisa melhorar e eu me apresento como participante dessa solução, aí eu consigo enxergar o Evangelho de Cristo nisso. Porque Cristo, ele apontava justamente aquilo que havia de erro, de defeito, de pecado muitas vezes, mas não apenas largava essa pessoa para que ela pudesse, a partir dali, viver de acordo com o que a vida a levasse. Não. Cristo apontava justamente qual era o próximo passo que ela deveria dar. Então, quando eu aponto somente por apontar, eu não estou sendo cristão, eu não consigo chegar dessa forma. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Uma pessoa, fulano é uma pessoa muito boa, tem uma análise sobre o outro, é um grande observador. Ele vê defeito em A, eu conheço vê fulano. defeito em B. Conhece fulano? Vê defeito em B, vê defeito em C, em D, em E, em F. Já sabe onde vai parar, né? A pessoa vê defeito em todo mundo. Isso é uma habilidade, a pessoa tem assim um sentido extra, tem uma capacidade extraordinária de análise do defeito alheio, ou isso é parte de um pecado que a pessoa alimenta ao observar os erros alheios e não analisar a sua própria vida numa linguagem suave e tranquila? Como exemplificar ou como explicar esse fenômeno? Perdão, JR, que é difícil se conter assim. Eu acho que eu conheço esse fulano aí. Não sei se é um amigo em comum, não sei. Mas enfim. Um amigo em comum. Esse aí não tem amigo, esse aí tem alvos. Essa pessoa, e a gente precisa falar isso com muita clareza, como eu disse antes, todo mundo gosta de criticar, porque criticar é muito fácil. Você apontar o erro de uma pessoa é muito fácil, assim, porque todos nós erramos, certo? E via de regra, nós erramos muito, é verdade. Então, assim, você ficar olhando para ver onde a pessoa tropeça e criticar ela, isso é uma habilidade muito fácil. Eu digo que é uma habilidade do mal, mas é uma habilidade de você criticar. Agora, Jesus, ele já conhece também o fulano. E ele disse que, em Mateus 7, Jesus disse que tem gente que é muito hábil em olhar um cisco no olho de outra pessoa, mas não consegue enxergar uma trave que está no seu próprio olho. E o mais triste disso tudo é que a pessoa que tem essa
triste habilidade de apontar o erro dos outros, não consegue ver os seus e pior ainda, não consegue receber com tranquilidade o apontamento dos seus próprios erros. Ê, Marcela, e aí? Pois é, um dos nossos ouvintes, não vou falar o nome dele por uma razão fulano, óbvia. Será que eu fulano, conheço não. também, meu Deus? Não Fulano chegou ao vivo agora. Muito embora ele tenha... Bom, ele falou publicamente ali, mas eu vou ajudar, porque ele disse assim, tem gente que só quer criticar os outros, né? Até quando não tem erro. Meu Deus. No meu trabalho, o camarada que me rende... Fulano. Só fulano, o camarada Fulano. que eu rende. Vamos chamar de fulano, todos Só os exemplos. fica procurando erro no meu plantão É. para poder justificar o mau trabalho que ele faz. Fulano. Então ele gosta de criticar para ficar bem. Disse esse ouvinte. Fulano. Eu conheço esse fulano aí também. Tá no trabalho dela. Tá mais aonde, fulano? Tem fulana também. Pode ser que tenha, não sei. Uma outra ouvinte disse assim, gente, olha, eu já fui exposta e constrangida em uma igreja em nome da crítica e sei como é isso. Acho que a gente deve corrigir com amor, fazer a crítica à parte, não fechar os olhos para o que aconteceu de errado. Só que eu acho que tem que falar diretamente com a pessoa, sem expor, sem ofender, sem constranger, porque é complicado. Um outro ouvinte disse assim, eu já fui muito criticado na minha caminhada, tá? Mas eu absorvo as coisas de uma forma, olhando como se fosse experiência. E aprendo muito. E também não descarto descarto as que não valem a pena. Mas tive que desenvolver isso, disse esse ouvinte. Ô Jennifer, na sua opinião, existe a possibilidade, pelo menos uma, de o nascimento da crítica, desse tipo de crítica que a gente está colocando aqui, nesse criticador, que é o analista da vida alheia. Não sei se você sabe, tem analista econômico, Sim. analista esportivo e também tem o analista da vida alheia. Sim. Então a profissão está em alta aí, tem muita gente analisando a vida alheia. Na sua opinião, pode existir aí um ciúme, uma inveja, e por conta disso a pessoa começa a declarar publicamente os defeitos que a outra pessoa até sabe que tem. Não é uma coisa que seja desconhecida, não. Pode ser que até esteja em tratamento, mas que a pessoa faz questão em razão de ser um analista da vida alheia. Sim, isso existe, a gente sabe disso. Mas isso é provocado por um coração que não está alinhado com o coração de Deus. Um coração que não está ainda quebrantado, tratado. Porque eu acredito que nós, como cristãos, a maior dificuldade que nós temos, e acredito que inclusive nos nossos púlpitos, isso tem sido pouco pregado, pouco falado, é a capacidade de todos os dias a gente confessar os nossos pecados. A confissão de pecados. A confissão de pecados não é um acontecimento que tem que acontecer uma vez no mês. Ele precisa ser diário na nossa vida. E a gente não consegue, muitas vezes, enxergar o nosso próprio defeito. Se a gente não pedir a ajuda do Espírito Santo, a gente acha que a gente é a última Coca-Cola do deserto. Eu vou para a igreja todo domingo. Eu estou cuidando aqui da minha família. Mas, às vezes, está falhando como marido, está falhando como esposa, está falhando como filha, não está sendo obediente à voz de Deus. Então, é só numa vida de oração que a gente consegue enxergar os nossos próprios defeitos e avaliar o nosso próprio coração. E muitas vezes, quando nós não fazemos isso, a gente fica com a síndrome de Saul, que quer perseguir, que quer matar aqueles que são escolhidos de Deus, porque não querem perder o seu lugar, porque a crítica ela gera essa vaidade. Então, quando eu critico o outro, eu me coloco no lugar melhor, porque eu não faria o que fulano faz. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria melhor. Se eu tivesse na condição de tal pessoa, eu não faria desse jeito. E isso traz um ego, um orgulho que precisa ser quebrado diante da presença de Deus, e a gente reconhecer que a gente é pobre, cego e nu, e que a gente precisa da graça do Senhor todos os dias. Muito bem, estamos ouvindo aqui os nossos amados debatedores no nosso debate 93 de hoje, com o pastor Carlos Pedro, com a Jennifer Costa, o pastor Jonatas Rodrigues e o pastor Edson Rangel aqui no debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Varga na 93 FM. Ô, pastor Edson, como é que está aí a repercussão das deportações aí dos brasileiros para o nosso Brasil, e desceu uma embarcação cujo propósito, destino final era Belo Horizonte.
Os mineiros estão, de certa forma, um pouco mais alvoroçados dentro desse tema, mas como é que está repercutindo para os brasileiros nos Estados Unidos, pastor Edson? JR, olha só, eu conheço bastante brasileiro aqui e, na verdade, quem está preocupado é quem entrou de maneira ilegal. É que a gente não escuta falando essas coisas, né? O problema são dos ilegais. Se você tem um visto de trabalho, se você está aqui estudando, se você tem um visto concedido pelo próprio país, pelos Estados Unidos, fique tranquilo, porque o problema são os ilegais. E, em primeiro lugar, quem está sendo deportado são aqueles que já foram condenados. Inclusive, eu vi uma reportagem, como o irmão estava falando muito bem aí, falando de um cidadão, mas que ele estava preso há 8 meses, já estava preso, né? E quanto ao JR, sobre esse negócio de algemas e corrente, eu estava ouvindo reportagens que sempre foi assim. Não é o primeiro voo que vai uma pessoa que é deportada por estar condenado aqui, ele não vai, ele estava preso. Ele vai algemado para até não causar nenhum problema dentro do avião, que tecnicamente é um país onde existem leis e as leis são obedecidas e são cumpridas, né? Que muitas das vezes a gente esquece que existem países que a lei não se cumpre. Existem países que a polícia tem que pedir ao bandido, por favor, cuidado, né? E bandido é bandido, certo é certo, porque senão a gente vai sair da palavra. Então, a repercussão aqui, entre nós, os brasileiros legais, não tem nenhum problema, é até, honestamente, é até certo. Porque se nós somos pregadores da verdade, do que é certo e errado, a gente não pode estar de acordo com o que está errado. Eu falei, não, mas Deus me mandou fazer. Eu falei, mas como mandou fazer, irmão? Você entrou para um lugar, arriscou a vida do seu filho dentro de um lugar, passando por rio. Como é que Deus está nesse negócio? Eu não estou entendendo. Né? Existem maneiras legais, entendeu, JR? O que está acontecendo agora no nosso noticiário brasileiro são decisões, porque não está sendo colocado toda a verdade no jornal. E meu pai, como jornalista, ainda bem que ele já está no Senhor, ele estaria se contorcendo. Há uma coisa que eu não suporto no jornalismo, por ser filho de jornalista. Meu pai falava assim, quando o jornalista ele tem que narrar o fato. Quem vai ter um entendimento é quem está lendo. Então, quando o jornalista escreve assim, entenda, está me chamando de burro, e graças a Deus eu não sou burro, eu entendo, mas eu quero saber os fatos. E a verdade é, até aqui, JR, que os deportados são pessoas que estavam cumprindo pena aqui nos Estados Unidos. Muito bem, temos aí o pastor Edson está na Flórida, nos Estados Unidos, e traz o seu depoimento, a sua perspectiva, que é sempre muito interessante para nós ouvirmos aqui e acompanharmos. Para informação dos nossos ouvintes, estou lendo aqui no site da CNN Brasil, segundo relatórios anuais, 7.168 brasileiros foram deportados no governo Biden, 7.168. E no governo Trump, claro, o governo anterior, 6.776 brasileiros foram deportados, ou seja, mais gente foi deportada no governo Biden do que no governo Trump. E aí nós temos uma questão matemática, isso é uma questão numérica. Não há como pensar diferente, porque esta é a informação. Mas, curiosamente, quem está vendendo a informação não está trazendo a informação de forma adequada, transparente, para ser entendida como um todo. Nós estamos vendo uma associação. E quem é brasileiro, tem acompanhado as notícias, sabe qual é a intenção. O brasileiro aqui não está batendo no Donald Trump. O objetivo é alcançar outro brasileiro que aqui está, para que ele seja de alguma forma alcançado por essa imagem que está sendo criada e desenvolvida. Uma matéria do Poder 360 também está no site deles. Desde os anos 1980, brasileiros deportados dos Estados Unidos usam algemas, como disse o pastor Edson. Procedimento é padrão pelas normas dos Estados Unidos e restrição de mobilidade é para proteger quem está sob custódia dos agentes de segurança e os próprios agentes. E aí,
o site traz algumas matérias de jornais, como por exemplo a Folha de São Paulo, me parece que é de 88 aqui, tá pequenininho, e é uma reprodução, as imagens não são boas, mas clandestinos fogem pouco antes de serem deportados para o Brasil. São casos de pessoas que fugiram pouco antes em razão da ausência desse tipo de cuidado que depois foi adequado e assumido. Algemas nos pulsos e correntes nos tornozelos. A imagem não é boa. A gente não gosta de ver aquela imagem. Eu não gostei de ver aquela imagem. Mas faz parte da lei dos Estados Unidos. Enquanto eles não entregarem as pessoas, eles ainda estão sob a custódia do governo americano. Como disse o pastor Edson, eles são presos, estão sendo devolvidos, é uma deportação. Também entra aí uma questão que vai ser sempre discutida, mas calor no avião, e aí é uma dúvida, era só para eles? Calor era para todos? Calor no avião, gente, quando você pensa em presidiário, calor, frio, ar-condicionado, o que nós estamos discutindo, né? O que significa isso? E dá sempre a impressão que há uma covardia. Esse é um tema que está aí. Pastor Carlos Pedro está doido para dar a opinião dele sobre esse assunto. Fala, pastor Carlos Pedro, vai lá. Na verdade, o que nós precisamos pensar sobre o ponto de vista legal, obviamente, quando a gente vê aquela imagem das pessoas descendo do avião, acorrentadas pelos pés e pelas mãos, ela choca. E é importante que a gente diga também que, a despeito da gravidade da delinquência ou do crime, ali todos estão sendo deportados por estarem ilegais, e muitos imigrantes estão cometendo delitos em território americano. Então, os que cometem delitos são presos e agora serão deportados numa velocidade maior. É o que o presidente Trump está anunciando. E outros, simplesmente pelo fato de terem entrado de forma ilegal na América, já cometem um delito. E isso faz deles um criminoso. Então, assim, todo mundo ali está nivelado por baixo pelo fato de ter entrado ilegalmente. A única coisa que se debate ou que se fala hoje é apenas a velocidade com que as coisas estão acontecendo e a forma como o governo americano hoje está vendendo também e colocando essas notícias. Porque a intenção é causar de fato um impacto com toda essa onda de deportações que sempre aconteceram e vão continuar acontecendo, porque inclusive o Brasil deporta gente que entra ilegalmente aqui. É parte da lei, né, pastor Jonatas? Faz parte do processo. Nacional, É a soberania da nação em relação a como controla e conduz essa situação toda relacionada aos imigrantes, enfim. Choca a gente, né, Jennifer? Choca. Olhar, ver a pessoa, aí conta, sai do avião, conta que apanhou. Aí é um negócio apanhou, tem que investigar. Bom, mas tem que investigar, vai lá, investiga, vê o que é que aconteceu, se foi isso mesmo, se não foi isso mesmo, se essa é uma história, se é fato, e se for fato, tem que resolver o assunto. Olha, peraí, gente, deporta, mas o que aconteceu? Fizeram alguma coisa para apanhar? Que vocês fazem isso? Vocês batem nas pessoas que estão retornando para casa? Tem que verificar, tem que apurar. É importante só ressaltar que nós tivemos a imagem das pessoas algemadas porque houve um problema no avião e eles deveriam trocar de aeronave. Isso é então, verdade. Essas imagens foram gravadas porque, naturalmente, quando esse avião chegasse em Belo Horizonte, eles provavelmente não desceriam mais algemados do avião, eles já desceriam sem as algemas, porque já estariam sob a custódia do governo brasileiro. Como eles estavam ainda sob a custódia do governo americano, eles tiveram que descer da aeronave algemados para aguardar a próxima aeronave ainda sob a custódia americana. Foi aí que o governo brasileiro interveio e mandou um avião da FAB para buscar o pessoal. Por essa razão, nós tivemos acesso a Manaus, né? Ficou muito longe de casa. A Elisa está dizendo aqui no YouTube, meu irmão foi deportado já tem uns 15 anos. Ele não veio algemado. Ele morou uns 12 anos nos Estados Unidos, pegaram ele de madrugada indo trabalhar. Já o Paulo diz, a grande mídia não fala isso, vai vendo, né? Aí a Dani Oliveira, a grande mídia é tendenciosa demais. Marcelo, a grande mídia está em decadência total. Viva as redes sociais.
Lloyd, o problema é o tratamento desumano, é a necessidade de humilhar os indocumentados que o Trump gosta de fazer. A Lloyd mora nos Estados Unidos há 30 anos e nunca vi esse tratamento. A Claudinha diz, cheguei. Aí eu não sei se ela chegou. Se ela chegou. Estados Unidos. O que foi, Todo mundo Marcela? já entendeu. Marcela, Não, explica aí. Ela chegou no chat. YouTube? Chegou no Será que ela chegou no YouTube? YouTube ou ela estava lá ver? Eu cheguei. Porque, ó, ela fala, cheguei Chegou Brasil. aqui para o debate, cheguei. Mas, cheguei ó, ela tá Brasil. botando. Claro que Lloyd. né, a fala Não é foi Lloyd, de não. outro. Claudinha, cheguei Brasil, dá a impressão que você tava no voo. Eu também tive essa impressão. Claudinha, você estava Bem-vinda. no voo, Claudinha? Conta aqui pra gente. Eu soube que quem está ilegal em outro país é crime, é ilegal, por isso porque considera ela crime. É falou isso do- mesmo. É crime, isso é crime. Lá aqui, lá, colar, em qualquer lugar. A gente acha que as coisas são suaves, né? Como diz o pastor Edson. O pastor Edson foi meio irônico. Tem país do mundo que as leis são obedecidas. Ele deu uma zoada diretamente da Flórida. Mas está muito bem. São 11h35 aqui na 93 FM. 11h35. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Agora, um outro fato recente que está aqui para que a gente possa trazer também a nossa perspectiva, um batismo que acabou em morte. É uma coisa impressionante. Olha só. Uma senhora chamada Osana, estou lendo aqui no site do G1, de acordo com Osana, um grupo cristão havia ido ao local, vou dizer qual é, para o evento. Após a cerimônia, por conta do forte calor, segundo ela, as crianças teriam pedido ao pastor identificado como Edmilson Melo para brincar em uma localidade conhecida como Prainha do Guandu, onde havia sido realizado o batismo. Na sequência diz assim, quando acabou o batismo, todos foram para cima, saíram de perto da água, imagino eu, foram para cima. Eu chamei a minha filha para irmos para a estrada e sair do Guandu, mas o pastor avisou que não iríamos naquele momento, aí descemos de volta. Não conta o que aconteceu, né? Mas as crianças pediram para entrar na água. A minha filha também pediu. O pastor atendeu as crianças que queriam tomar banho, enquanto a dona de casa estava muito quente, né? Foi tudo muito rápido. As crianças foram levadas, mas conseguiram sair. Mas a minha filha foi arrastada, conta ela. O pastor tentou ajudar, salvar essa menina chamada Rendiel. Ele foi levado também. Ela já estava se afogando quando tentaram pegá-la. O pastor tentou resgatar essa menina e, assim como ela, ele também morreu após o batismo, a cerimônia de batismo nas águas, lá na prainha do Guandu. E é um lugar que muita gente conhece, acho que alguns dos nossos ouvintes já foram lá tomar banho, participar de alguma cerimônia como essa naquela área. Mas é um fato muito triste, né, gente? É complicado. Não apenas ali, mas a minha igreja, por exemplo, ao longo da história já realizou alguns batismos em rios, assim como outras igrejas fazem em praias, também no Rio de Janeiro. E a gente precisa observar, não é incomum acidentes em cachoeiras, em rios, em ambientes de batismos. Nós já vimos vídeos e é um ambiente que, controlado, é possível se fazer batismos, mas é também um ambiente muito propício a acidentes. E uma fatalidade lamentável que aconteceu, mas serve de alerta para todos nós. Há igrejas que não contam, não tem tanque batismal. Hoje está se popularizando mais os batismos em piscinas, em sítios, exatamente para evitar esse tipo de problema, mas não é incomum nós vermos batismos assim e há que se ter muito cuidado. Verdade. Eu só acho interessante, puxando para essa situação também, como a matéria divulgada na manchete em si, né? Batismo termina em morte. Então já gera um choque em relação àquilo que está sendo falado. E já, para quem tem muita gente hoje em dia, a rede social acabou proporcionando isso. Sou um adepto da rede social, gosto de usar, mas acabou gerando isso também, que muitas pessoas às vezes não fazem uma leitura mais profunda, né? E por vezes podem associar o batismo à morte da pessoa. Então é importante demais o que o pastor falou, mas Né?
Oi, perdão? É uma fatalidade. Sim, que poderia aconteceu uma acontecer. fatalidade que aconteceu Qualquer após o lugar. batismo. O batismo acabou. E Sim. aí, quer dizer, a gente sabe como a dor, né? E a gente pode imaginar como a dor é grande de uma mãe. Quem deu a entrevista foi a mãe. Estou dizendo aqui o que a mãe disse. Mas o que a gente tem é que após o batismo houve um banho no rio. E foi no banho no rio necessários num lugar como esse. Tem um negócio chamado tromba d'água. A Jennifer não sabe o que é isso, sabe, Jennifer? Sei. Sabe? É, Você é as de águas- onde, Jennifer? Sou daqui do Rio. Sul do Rio. Então você deve saber, interior. Mas é perigoso demais. Tromba d'água. Do nada. Vem do nada. Do nada, coisa de minutos, enche As a águas que estão cachoeira, lá o em riozinho cima. estava ali É. tranquilo, o pessoal sentado na pedra. Deve haver um cuidado muito grande para evitar qualquer coisa como essa, mas é bom relembrar. Não foi durante o batismo. Nada diminui a dor. Exatamente. Essa não é uma fala para tirar o batismo desse assunto, não. Eu acho que não devia ter ido lá. Mas foi, como o pastor Carlos Pedro disse, muita gente vai. Não é incomum isso acontecer. Mas veja o cuidado que deve acontecer, deve existir, proteção, rede, mais gente cuidando, em lugar que não precisa estar muito fundo, Gente, pelo amor de Deus, não é água. Isso. A gente sabe que não é água, sabe? Tem que ter cautela, cuidado com isso. Verdade. Pela graça de Deus, é isso que a gente espera que aconteça, que Deus traga consolo para o coração dessa mãe, da igreja inteira, essas amigas, a esposa do pastor, seus filhos, a igreja. Quanta dor de uma vez só. Num dia tão alegre, né? Batismo, dia feliz, dia alegre, terminar o dia como esse, como dessa forma, extremamente triste. Que Deus traga paz e consolo para a família. É a nossa oração em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Marcela, voltamos aí com a participação dos nossos maravilhosos ouvintes. Temos aí essa figura do criticador, do analista da vida alheia, uma pessoa que tem bons olhos para ver os defeitos do outro. E aí, Marcela? Então, a Tabita contou pra gente assim, ela disse, a crítica é uma bola de neve, né? É o quê? A crítica é uma bola de neve. Ah, não, levei um susto. Porque uma vez me criticaram. Aí eu fui em cima. Critiquei também. Que isso? E aí foi um fracasso para todos os lados, disse a Tabita. A Tabita, graças a Deus, não tem essa habilidade. Graças a Deus. Né? Porque tem gente que tem habilidade. Ela disse que não deu certo. Não tem essa quase um habilidade. dom, Graças a Isso Deus. aí. A Ana Cláudia disse assim, uma vez eu fui criticada quando eu estava dirigindo um trabalho de consagração. E no meio do nosso café de comunhão, eu disse que Café de comunhão. disse que iria começar a fazer o 2º grau. Aí uma irmã Sei. me disse assim, que Logo bom. vi. Ela disse, foi a irmã que eu fiquei no lugar dela. Que bom que você vai estudar. É. Porque uma outra irmã, Outra fulana, pessoa. que tem diploma, falou que você não sabe falar direito. Que isso, E gente? aí ela disse, eu fiquei muito constrangida Meu e saí do Deus. café com muita raiva Ô, com aquela Jennifer, crítica. entra aí, Jennifer. Café da comunhão. Das irmãs. E aquele pedido, vamos orar por fulano? Isso é um perigo, gente. Porque você utiliza do artifício da oração para fazer a crítica, para fazer a fofoca. Então, no ambiente espiritual, existe muita carnalidade ao invés de espiritualidade. Porque a gente utiliza do nome da oração, vamos orar por fulano. Porque eu vi fulano fazendo isso. Porque eu vi fulano. E a gente aproveita esse contexto para fazer fofoca. Então, é um lugar muito perigoso. E isso que aconteceu com essa irmã, muito triste, porque a gente não pode criticar o outro na frente de todo mundo. Qual foi o objetivo dessa crítica? Humilhar essa irmã? Realmente é extremamente constrangedor o que ela passou. Então a gente tem que ter um coração mais manso e humilde como Jesus, e é a minha oração todos os dias, que Deus gere no nosso coração essa pureza. Porque se a gente cumprisse o que a Bíblia diz, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse a gente, já estaria muita coisa melhor. Será que essa mulher que criticou gostaria de ser criticada também na frente de todas as outras irmãs? Dizer que ela não fala bem português?
isso é uma crítica que de fato precisava ser dita naquele lugar, naquele momento, ou acredito que nem era para ser falado. E outro ponto, posso aproveitar? Claro. Que ela falou que uma mulher foi criticada, não foi isso, Marcela? Foi. E depois ela deu com a mesma moeda. Isso. Criticou. E isso tá aqui em uma das dúvidas do nosso ouvinte, ele perguntou: e quando a crítica é injusta, o ideal é se calar ou rebater? Eu achei isso muito interessante, porque, primeiro, depende. Na maioria das situações, 90%, vamos dizer, o melhor é a gente se calar, entregar para Deus e deixar que Deus nos justifica. Mas existem situações que quando a nossa confiança, quem a gente é colocado em xeque, é algo injusto, uma mentira, uma calúnia, eu acho que deve ser, sim, se posicionar com a pessoa que... o seu líder, o seu pastor, você precisa esclarecer a situação. Porque alguém está dizendo que você traiu, que você está em adultério. Isso é uma mentira. Então você precisa se posicionar e dizer a sua verdade para a sua liderança, não para aquele que lhe criticou. Porque isso é importante para você, sim. Então, acho que a maioria das situações é você não rebater, não revidar, mas com a sua liderança é importante você deixar tudo claro e você colocar o seu posicionamento também. Tem uma pergunta aqui que eu vou falar dela já, mas antes eu vou dizer que a história do português mexe, né, da língua portuguesa, porque uma das nossas ouvintes diz assim: eu trabalhei com uma professora que sempre corrigia as minhas falhas de No português. No início eu até gostava. Não era na aula, não. Por uma questão de aprendizado. Não era na aula, não. Outra atividade. Outra atividade. Ela falou assim, no início eu até gostava, por uma questão de aprendizado. Mas depois foi me chateando. Porque toda vez que eu passava algum tipo de informativo, lá vinha ela. Ela sempre sabia e eu sempre estava errada. Aí eu ouvi dizer assim, sinceridade demais vira falta de respeito e muitas vezes falta de educação. Concorda, pastor Juntas? Tem gente que acaba usando esse argumento. Eu não sou baú, então vou falar mesmo, né? Tem muita gente que fala isso. Sincericídio. Aí fala assim, eu não sou baú, eu vou falar mesmo. Não vou guardar nada pra mim. Não sou baú. Não guardo nada. Não guardo nada, eu vou falar. Só que, na verdade, isso é às vezes uma grande desculpa para falta de educação, para falta de respeito, para falta de cuidado, de amor ao próximo. Porque, por vezes, tem gente que está ali para poder ouvir aquela correção e, quem sabe, sim, cometeu um erro, tem um defeito ali para ser apresentado, mas não tem a maturidade ainda, a estrutura para poder receber aquela sugestão de mudança, aquele alerta de mudança, e pode acabar matando essa vida, trazendo para um contexto da igreja. Então, até mesmo quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, existem momentos, sim, de confronto, de correção, e me faz lembrar de Paulo corrigindo Pedro. Né? Paulo é bem assertivo, ele é bem direto naquilo que ele está fazendo, mas já apresentando qual era o cenário, o que precisava ser mudado. Então, assim, o cuidado que tem que ter, senão acaba virando uma desculpa para a pessoa se impor. E finalizando esse pensamento aqui, isso, até falei anteriormente, né? Eu gosto de usar a rede social, só que a rede social acabou potencializando isso também demais, porque todo mundo quer ter opinião sobre tudo, todo mundo acha tudo sobre todo mundo e sobre qualquer lugar. E aí acaba falando opinião, julgando, condenando, sem oportunidade muitas vezes da pessoa apresentar um contraponto. Então tem que se ter cuidado, sim, porque nem toda hora é hora de falar. E a professora que tem essa habilidade podia estar sendo uma bênção, né? Mas o exagero acaba envenenando o relacionamento. Como diz aqui um dos nossos ouvintes sobre o café da comunhão. Ele chamou de café da divisão. Meu Deus. Você definiu bem. É forte. Definiu bem. Infelizmente, o meio social, a convivência com pessoas, ela nunca foi fácil e nunca será. Pessoas são pessoas. E nós devemos lembrar que temos uma natureza, que ainda é a natureza herdada de Adão, e que tem vários probleminhas para serem corrigidos. Eu volto a repetir o seguinte: todo mundo gosta de criticar, ninguém gosta de ser criticado. O sábio disse que só tem um grupo que vai lidar bem com a crítica. É aquele que está no caminho da sabedoria. É aquele que entende, que consegue absorver, não é gostar. Não é se sentir bem. Eu não conheço ninguém que se sinta bem quando é criticado, mas é a pessoa que consegue absorver isso e ruminar, digerir essa informação para mudar naquilo que é necessário. Gente, isso é muito difícil. Por isso que o sábio escreveu sobre isso. E Jesus nos ensinou como criticar. Para o fulano,
pro nosso irmão fulano, que tem essa habilidade de criticar, a gente deveria aprender com Jesus. Jesus, quando fala às igrejas do Apocalipse, às igrejas da Ásia, ele nos ensina uma metodologia para correção, que é o método PNP. PNP, positivo, negativo e positivo. Primeiro que nós nunca devemos corrigir uma pessoa em público. Jesus sempre que quis fazer isso, ele procurou fazê-lo de maneira direta, objetiva, de preferência em particular, a não ser quando não tinha jeito. Mas o ideal é que você corrija as pessoas individualmente. Segundo, use a metodologia correta. Você precisa colocar a pessoa numa posição mais confortável, elogiando o que pode ser elogiado, depois criticar o que tem que ser criticado, e como disse meu querido pastor, dar para essa pessoa uma solução, apontar um caminho, apontar uma forma dele melhorar. Então, se você faz isso, você acaba ganhando a confiança da pessoa. Mas isso é um caminho que não é tão simples. Marcela. E a pergunta que surge aqui é: qual é o limite que a gente pode colocar em um criticador que convive com a gente? A gente sabe que ele é criticador, mas como é que a gente coloca o limite nesse pastor criticador? Edson, ajuda a gente aí. Como é que a gente estabelece o limite aí, o criticador? Até aqui, se daqui para frente é stop. O que acontece, JR? Eu vou pegar o gancho dos irmãos e dizer, primeiro ponto, para a gente que quer ser cristão e quer ter uma vida de cristão. Pronto a ouvir, tardio a falar, diz a Bíblia. Pegando o fruto do Espírito, nós temos que ter o domínio próprio, temos que ser longânimos, né? E para colocar o criticador no lugar dele, a gente confronta a crítica com a verdade. E hoje em dia nós estamos sendo influenciados por esse mundo que existe a verdade do fulano, a verdade do fulano, do John Doe, que vai pegar o JR aqui, não é fulano, que é o John Doe. Então, o fulano está falando a verdade, você tem que confrontar ele na verdade, com sabedoria, com mansidão, não saindo, não permitindo, porque o nosso adversário sempre vai querer criar confusão. E você que está me ouvindo, que é casal, então eu estou certo, vou falar. De repente você vai falar no horário e no momento não propício. Então você tem que saber deixar fluir o domínio do Espírito Santo sobre a tua vida, para que você não destrua outras vidas, para que você possa, ao dar conselho, ou você confrontar aquele que está te confrontando, ouvir, e muitas das vezes você ficar calado é uma resposta que você vai deixar o outro sem graça. E a gente acha que eu estou certo, tenho que falar, como o pastor falou, eu não sou baú para guardar nada. Não, queridos, o baú também tem que ter naftalina para também suportar as roupas que ficam lá guardadas. E existe um momento certo de abrir o baú, para quando você sair perfumado, sair com orientação, sair com uma palavra, como já foi bem dito aqui, vou voltar até agora para o apóstolo Paulo, como lá começa o 1 Coríntios, Paulo passa 9 versículos elogiando a igreja, para no 10º começar a chamar a atenção da igreja. A nossa função como homem, como mulher de Deus, é pedir a Deus a direção em todo o momento. A irmã disse muito bem, a luta não é uma vez por semana, a luta são todos os dias. Eu me arrependo todo dia, eu peço perdão a Deus todo dia, porque a Bíblia fala que eu sou pecador, mas eu estou sendo transformado pela presença do Espírito Santo na minha vida. E você que está me ouvindo, dê vazão ao Espírito Santo de Deus. Se você é cristão, Cristo tem que governar a sua vida e Ele vai te dar a estratégia, Ele vai te dar a sabedoria para você confrontar as situações. Muito bem. Agora, o pastor Carlos Pedro, o ouvinte está dizendo aqui, a querida ouvinte Fernanda, que Jesus criticava os fariseus em público. Mas é uma situação que não tinha outra forma de fazer. Se ele vai para o particular com os fariseus, os caras matam ele. Então ali não tinha jeito. Normalmente ele respondia, né? Eles apertavam Jesus, inquiriam Jesus com um desejo de colocar Jesus numa situação difícil, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Perguntas ao vivo?
perguntas agora têm que ser respondidas agora. Sim, exatamente. Exato. Né? E Jesus nunca criticou também, ou nunca respondeu assertivamente com a intenção de matar, de destruir a imagem de alguém, de ferir as pessoas. Só que ele, dentro das questões colocadas, ele era muito assertivo. Tem horas que nós teremos que ser assertivos, diretos, francos, para o momento, né? Certo. Se você está em público, se você tem uma situação que merece ou precisa de uma resposta, você não vai se omitir. Exato. Mas a gente precisa ter essa consciência de que se eu vou criticar alguém que eu conheço, se eu vou falar com alguém que eu sinto que precisa mudar, isso deve ser em particular. Olha, Donald Trump concedeu perdão completo e incondicional a 23 ativistas pró-vida que haviam sido processados pelo Departamento de Justiça sob a Lei de Liberdade de Acesso às Entradas de Clínicas, em razão de protestos pacíficos em frente a clínicas de aborto. Disse, é uma grande honra assinar este perdão, declarou ele após criticar a legislação da administração Biden. De acordo com os advogados de uma organização defensora da vida e da liberdade religiosa, as condenações dos manifestantes foram falhas e claramente injustas. Entre os presos que receberam o perdão estavam avós, às vezes quem estava lá era a neta ou neto, para fazer parte de um processo como esse, naturalmente a neta para fazer o aborto e o neto para acompanhar. Pastores, um sobrevivente do Holocausto e um padre. É essa turma que estava sendo condenada em razão da sua manifestação pacífica pró-vida e contra o aborto. Foram libertados, segundo o relato que nós temos aqui nesta nova administração. Vitória. Muito bem, minha gente, vamos lá. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Uma de nossas ouvintes dizendo: no tempo em que passei afastada do senhor, eu cometi erros terríveis. Eu me arrependo tanto, gente, que às vezes eu chego a desejar a minha morte. O que fazer quando as lembranças dos erros cometidos nos destroem? É possível ser feliz a despeito de um terrível passado? Culpa. Como ficar livre dela? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, os nossos queridos e amados debatedores. Pastor Edson Rangel, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre. Obrigado, JR. Obrigado, Marcela. Caros colegas debatedores, muito obrigado. Você que está nos ouvindo, Deus abençoe sua vida. Se você quiser contato conosco, nosso website, First Baptist Church in Fort Lauderdale. Estamos aqui para te ajudar em nome de Jesus. Muito bem, foi fácil. O senhor deu o endereço fácil, ficou bastante tranquilo. Muito bem, gostei muito, viu? Está excelente. Pastor Jonatas Rodrigues, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, JR, Marcela, toda a equipe, os debatedores. Uma alegria muito grande participar desse debate. Espero que de alguma forma os nossos ouvintes tenham sido abençoados, né? E quero mandar um beijão para todo mundo da Igreja Cara de Leão, familiares. Obrigado, JR, pela dica preciosa. Minha esposa tá aqui atrás, minha princesa, Jéssica. Vou sair daqui descendo um pouquinho, ó. Ela tá aqui. Não, pro outro lado. Ela tá aqui. Nossa filhotinha Ana Clara deve estar ouvindo agora, não tá aqui, mas um beijinho para ela também, para todos os familiares. Um prazer estar aqui. Deus abençoe a todos. Obrigado, querido. Jennifer, muito obrigado. Jennifer Costa. Obrigada, JR, a Marcela, toda a equipe, os debatedores. A minha oração é que esse debate possa ter edificado a vida de cada um, cada ouvinte. E eu quero mandar um abraço especial, porque hoje eu tô completando 7 anos de casada, com o melhor marido, o maravilhoso Elias, que tem sido bênção na minha vida. Um beijo pra você, meu amor, te amo. Obrigada por fazer da minha vida melhor. Olha aí, que coisa linda. Forte, é forte. Parabéns, Elias. Caramba. Pastor Carlos Pedro, obrigado, querido. Graças a Deus, bom demais estar aqui. Eu termino citando uma frase de Dale Carnegie, seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Seja pródigo nos elogios e remisso nas críticas. Saiba que você não fará amigos criticando todo mundo. Irmão fulano, se liga. Marcela Bastos. Vou terminar com a fala da Simone Silva, que disse assim: gente sincera não fala tudo o que pensa, Que não. isso? Quem fala tudo o que pensa é sem noção. Ai. Gente sincera fala o necessário com sabedoria
e com empatia, mas JR, também é necessário que a gente mande um beijo muito especial para Vó Lourdes. Ela está em Belfor Roxo, ela ama o debate, assiste todos os dias. E a Ana, a netinha dela, escreveu pra gente, porque hoje é aniversário da Vó Lourdes. Ô, e ela pediu pra gente mandar um beijo pra ela. Muito obrigado, viu, Ana, pela mensagem que você encaminhou, nos avisando que hoje é o dia da vovó Lourdes. Ô, vovó Lourdes, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco aqui, nos acompanhando. A sua vida é um presente para toda a sua família e para a família 93. Que Deus abençoe grandemente você, te dê muita força, muita saúde, que você seja muito, muito, muito abençoada pelo Senhor e que você viva dias felizes e com muita alegria aqui do ladinho da gente na 93 FM, tá bom? Nós vamos orar agora, vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir a Jennifer para orar conosco, vamos lembrar da vovó Lourdes, vamos agradecer a Deus pela vida dela, vamos orar também pelos temas que nós conversamos hoje no debate. Também vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, obrigada pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, pela Tua graça e misericórdia que nos abraça todos os dias, por esse debate, por esse espaço que nós temos para pregar a Tua palavra, para levar, Senhor, esclarecimento a tantos aqueles que têm dúvida a respeito da Tua palavra, como praticá-la em sua vida, que o Senhor venha continuar instruindo, dando sabedoria ao JR, junto com sua equipe, a Marcela, para que esse debate possa promover esclarecimento, sabedoria, conhecimento ao povo de Deus, que cada dia possamos amar mais a Tua palavra. Pai, nós oramos, te agradecemos pela vida de cada debatedor que senta essa mesa, pelas famílias, pelas igrejas que estão aqui representadas, que o Senhor venha abençoar a vida da vovó Lourdes. Nós agradecemos ao Senhor por sua vida e, em especial, Pai, nós queremos orar pela nossa nação. Nós queremos pedir que o Senhor venha intervir, agir em nosso favor, mover, Senhor, nessa terra, porque nós cremos que nós viveremos sim um avivamento, nós cremos que há um despertamento que o Senhor deseja fazer no povo de Deus, e é tanta injustiça, tanta coisa fora do lugar, que o Senhor venha ter misericórdia da nossa terra, que o Senhor venha ter misericórdia da nossa nação, e que todas as coisas possam ser esclarecidas, as injustiças possam ser destronadas, e que o Teu reino possa ser estabelecido nessa terra. Nós oramos por todos aqueles que estão enfermos, no leito de hospital, que nesse momento o Teu Espírito Santo possa visitar, gerando cura, restabelecendo a saúde, promovendo vida a todos aqueles que estão abatidos, estão doentes. E eu peço, Pai, porque eu creio no Teu poder. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e nós cremos que Tu és o Deus que estabelece a Tua cura. Em nome de Jesus te agradecemos por este dia, por essa manhã aqui. Amém. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.